E aí, amigos, tudo bem? Eu sou o Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, ontem, eu tô gravando um vídeo na quarta, né? O jogo aconteceu na terça-feira e eu tava lá fora, conversei até com um senhor que escuta muito o canal aqui, vê muitos vídeos, né? Eu falei com ele, tudo tá dando certo, isso me dá uma... Os times todos perderam e só depende da gente para conseguir essa liderança isolada, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente não conseguiu a vitória, não perdemos, menos mal, mas não conseguimos a vitória que essa vitória estava na minha cadernetinha lá de vitórias, né? Esse aqui jogo pode ganhar. O Avaí era um time que eu colocava que a gente poderia ganhar. Apesar de eles estarem na liderança, um jogo difícil, um jogo de encontro dos dois líderes, né? O América está em primeiro por saldo de gols, eles estão junto na mesma pontuação com saldo de gols menor. Um jogo que a gente sabia que ia ser complicado, mas o América tinha condições de vencer. Bom, sem Benítez, sem Marlon, Benítez, Marlon, né? Principalmente que Benítez esse ano acho que não joga mais. Vai ser uma notícia agora que ele vai ter que fazer uma cirurgia no tendão. Acho que Benítez só ano que vem. Então já não estava jogando e a gente ficou sem o Marlon ainda para completar. E estava com o Matheus Henrique no banco, porque o tá voltando de contusão agora e começou com o Borges, né? A América não o Renato, mudanças do time, o Renato Marques não jogou, não entrou jogando, aliás. Foi o Brenner, que eu também estranhei, assim, no início, tá? Depois do jogo até concordei com o Cauã. O Adson no lugar do Benítez e o Fabinho deslocado na ponta esquerda, que é onde que ele menos rende, né? Eu acho que esse é o senão dessa escalação, sabe, pra mim. Deixar o Fabinho longe do gol. Apesar de ele fez uma boa partida, não fez uma má partida, não. Mas eu acho que a gente aproveita muito mais ele perto da área, e principalmente com um cara igual o Brenner. Aí que o Brenner faz um pivô legal, o cara segura a bola, ele tem mais físico, né? Ele é mais forte do que o Renato Marques e mais experiente também, então ele sabe segurar uma bola, sabe dominar, sabe. Não tem uma velocidade, explosão do Renato Marques, mas tem a malandragem. E jogando com o segundo atacante, eu acho que a gente poderia ter tido melhor sorte. Bom, mas o Cauã não pensou assim, pensou em jogar no 4-3-3 e começou o jogo e nós, de cara, a gente estava chegando, acabei de comprar lá o lanche para mim e pro Dedé, o América tomou um gol. Assim, nem um minuto de jogo nós tomamos um gol. Uma falta de atenção no lado esquerdo nosso, que já começou a jogada. A bola foi cruzada para a área, o Dalberson faz um milagre, a bola era para ter entrado no primeiro chute, ele conseguiu defender bem, a bola volta, o outro chute, o Ricardo Silva consegue fazer o corte, a bola volta para o bico da área e o cara soltou uma pancada, meu amigo, que aí não tinha jeito. Ele fez um golaço desse e eu pensei comigo, né? Pô, essas coisas só acontecem com a América. Tudo certinho pra gente assumir liderança, a coisa vai pro brejo. A vaca vai pro brejo. Aí nós voltamos pro jogo, não nos abatemos. Demorou um pouquinho pra gente contornar os nervos. Depois a gente começou a pressionar o time do Avaí, pressionamos muito, criamos chances. Alguma com o Juninho, que ele cabeceou, o goleiro fez defesaça no pé esquerdo no canto esquerdo dele, no pé da trave. Eu achei que ia ser gol. Depois o Fabinho dentro da área também chutou, passou raspando e a gente pressionando, até que vem o lance do Moisés. Bom, o lance do Moisés, cara, ele faz a falta para tomar cartão amarelo, era para passivo de cartão amarelo, e o Moisés, ele aplaude o juiz sim, sabe? Assim, mas o juiz não estava bem na partida, o juiz uma arbitragem muito confusa, muito invertendo faltas, amarelando o time do América todo, e o jogador, o time perdendo, né? E o Moisés, por mais experiência que teve, não conseguiu se controlar, ironizou o juiz, ele aplaudiu o juiz sim, e foi expulso. Na hora que ele foi expulso, eu pensei, pronto, agora já era. Eu pensei, não dá, porque o time deles, a gente estava pressionando, mas o time deles era bem postado, sabe? O Zé Ricardo estava fazendo uma boa partida como volante,
bem postado, prontinho para armar o contra-ataque. Eles tiveram chances de novo no contra-ataque contra a gente. Eu falei, com um a menos, mesmo quando a gente estava com 11, o América sofreu alguns contra-ataques deles perigosos. Eu falei, com 10 vai ser pior ainda. E aí eu de cara imaginei, eu tirava o Brenner, punha um Alisson, fechava os dois, fazia o Adson e o Fabinho para incomodar, fechamos a casa e tentamos fazer o gol. Mas o Cauã manteve o time corajosamente. Isso é uma coisa interessante, que normalmente eu colocaria em volante para não tomar mais gols, mas o Cauã deixou 3 atacantes, mudou taticamente o time. O Fabinho começou a fechar mais no meio, o Adson abriu mais, mas o Fabinho fechando mais no meio, para fechar o meio de campo, né? O Nicolas sofreu um pouquinho porque ele ficava sem cobertura e sobrecarregou. O Juninho fez uma partida muito boa na minha visão, cercou, cortou, fechava a linha de passe toda hora, fez uma muito boa partida. E a gente conseguiu, mesmo com 10, espetar o Avaí, né? Até que no lance, no final do primeiro tempo, o Brenner conseguiu uma boa jogada, uma tabela, saiu na frente do gol e foi calçado, pênalti. Ele também ele chamou o pênalti veio, desmarcou, é nosso, entendeu? Então, foi pênalti, mas o Brenner ele foi muito esperto para conseguir o pênalti. Ele bateu o pênalti, converteu mesmo, quase matando o coração, quando o jogador veio pulando assim, quase me mata, mas deu certo, foi gol. E, bom, eu pensei, segundo tempo o Cauã vai tirar algum atacante, vai fechar o meio, porque pra gente não tomar mais gol. Não fez isso, mudou o time taticamente dentro do vestiário. Cauã, muito bem, assim, o Cauã, eu não concordei com a entrada do jogo, mas durante o jogo ele teve uma leitura boa do jogo, porque eu fecharia o meio, ele não fechou e o time continuou, mesmo assim, com um a menos, que hoje no futebol, né, tão competitivo, que você perde um homem, é muito diferente, você perde, o outro time avança. O Avaí começou a fazer substituições para forçar o América forçar o América, mas eles não conseguiam incomodar o América, não conseguiram apertar o América no início, pelo menos até os 30 minutos do segundo tempo, que o América estava muito bem postado mesmo, e chegava com perigo às vezes no gol do Avaí, mesmo com 10 homens, né? Aí começou as substituições, porque o time não ia aguentar, ele tirou o Brenner. Aí depois eu vou fazer os destaques, né? Mas o Brenner, ele saiu e fez uma muito boa partida. Eu particularmente tenho uma restrição a ele, né? Não gosto muito do futebol dele por alguns motivos, porque eu acho que ele tem pouca mobilidade, às vezes ele parece que não consegue chegar nas bolas, mas nesse tipo de jogo de ontem, ele foi importantíssimo, porque ele segurou a bola, ele segurava, fazia arrumava falta, segurava a bola no pé, a bola não queima no pé dele, não queima. Isso é importante quando você está com um a menos, porque o cara descansa a defesa, entendeu? A defesa não é tão fustigada, porque ele consegue segurar uma falta, o time vai jogando, e o empate não era desastroso para nós, porque a gente continua, devido aos outros resultados, a gente continuaria líder, né, na ponta da tabela, mesmo junto com o Avaí, mas no saldo de gols a gente tá liderando. E o Brenner saiu, e aí entrou o Jacaré, entrou o Renato Marques, saiu o Adson. O Adson para mim não fez uma boa partida, tá? O Adson, eu acho que ele tentava enfeitar um pouco as jogadas, eu acho que ele tem que ser mais objetivo. O Adson falta um pouquinho de objetividade nele e ler melhor o jogo, mas ele é novo, isso ele vai adquirir durante o tempo, né? Não é porque ele não serve, é porque ele tem que ler melhor, vai aprendendo, jogando ele vai aprender essas situações. O América teve a partir dos 30 minutos, principalmente com a entrada do Amaral e do Alisson, né? O parente o xará do Soldeca, ele conseguiu, fechou o meio, aí a gente fechou o meio mesmo, mas ainda tentava dar umas espetadas, mas aí a partir dos 35 minutos o Avaí começou a incomodar de novo, aí, porque o time com 10 cansou. O Matheus Henrique entra no primeiro tempo, esqueci de falar, o Matheus Henrique entrou no lugar do Daniel Borges porque ele machucou, e o Matheus Henrique, assim, nada contra o Daniel Borges, mas a contusão dele ajudou a gente demais, porque o Matheus Henrique é muito inteligente para jogar bola, é muito bom jogar bola, esse menino, é muito bom
mesmo. Ele conseguia dar saída, ele conseguia. A bola é outra, que a bola não queima no pé dele. Então, a gente, com a saída do Daniel Borges, nós ganhamos o Matheus Henrique. Lógico que no final do jogo ele cansou, porque está muito tempo parado, muito tempo sem jogar, né? A gente sabe que faltava ritmo para ele, no final ele ia sentir. O Avaí começou a explorar o lado dele, do lado do Nicolas também, porque o Nicolas teve, com o Fabinho, teve que fechar mais o meio, né? E o Jacaré, depois que entrou para ajudar ele um pouquinho, mas o Jacaré é um pouco sem noção, tem hora que ele faz umas jogadas estranhas, e o Nicolas ficou um pouco sobrecarregado, então começou a vir nas costas do Nicolas, mas, de todo modo, conseguimos segurar o empate, né? Que não era o que a gente queria, mas foi possível nesse jogo, né? O América continua líder. Essa Série B está tão complicada, nós perdemos o jogo, empatamos o outro e ainda continuamos líder. Para você ver como tá o perde-ganha, tá muito grande, né? E esse um ponto foi diferencial para a gente. Não deixamos o Avaí escapar e nos mantemos na liderança. Outro ponto positivo que eu vi no time do América, além da postura do time com 10 em campo, né, com a organização tática, tudo bem determinado, as funções bem determinadas, com um a menos, o Dalberson fez muito boa partida. A partida, acho que foi uma das melhores partidas do Dalberson no América. O gol não tinha como, uma pancada, ele tinha feito já uma defesa cara a cara, aí veio, a bola sobrou, e aí a falta de atenção do América, o cara chutou livre, me deu uma pancada, o Dalberson não chegou, não dava para chegar. Mas no segundo tempo ele fez duas defesas importantes lá pra gente, uma cara a cara, outra no canto, que foi bem importantes pra gente. E, assim, como a gente não gosta, eu não gosto de ficar queimando jogador, eu acho que ele é um goleiro comum, tá? Mas nesse jogo ele foi muito bem, a gente tem que falar, foi muito bem quando o América precisou dele. Bom, próximo jogo, eu vou fazer o vídeo do próximo jogo para verificar, pensando numa estratégia, porque nós perdemos o Matheus Henrique, não sei se o Marlon volta, o Éder volta, né, que o Éder nós jogou com o Júlio, aí pode ser a sacada do Cauã, mas eu, como um bom retranqueiro, que eu gosto de um time mais precavido, eu não gosto de um time muito exposto, eu mudaria o meio de campo, já que o Moisés não joga, né? Que eu não sei se é tanto desfalque assim, porque o Moisés não vem bem, não estava bem ontem, prejudicou muito a América com sua expulsão, porque com o Moisés, acredito que a gente, com 11, não com o Moisés, por causa do Moisés, mas com 11 jogadores, a gente teria chances de fazer tentar virar o jogo, sabe? Porque o América teria capacidade de virar o jogo, mas com 10 fica mais complicado. Mas o time está de parabéns, lutou pela luta, Juninho muito bem, Dalberson muito bem, o Brenner muito bem, o jogador que eu não gosto, não aprecio muito o futebol dele, mas ele jogou muito bem ontem. E assim, próxima partida contra o Goiás, em Goiás, a gente líder da competição, mesmo com os outros dois jogos a gente não tendo uma vitória, para a gente ver como está pegada essa Série B, tá muito disputada. E mas o pesar da derrota, né, que a gente, como o canal fala, só acontece com a América, porque se a gente ganha, a gente distanciava, abria 3 pontos do vice-líder e abria mais ainda do quinto colocado, porque eu sempre olho, na Série B, eu sempre olho para o quinto colocado. Se a gente está no G4, eu olho para o quinto colocado, porque o quinto colocado pode estragar a festa. O título é importantíssimo, né? Ficar na ponta é legal e tudo, mas eu sempre olho para o quinto, que o quinto é que pode complicar a gente, né? Porque se ele pegar nossa vaga, nós ficamos fora do acesso. Mas tudo bem, eu acho que foi o possível ser feito. Parabenizar o time pela luta, principalmente pela correria, né? E pela vontade em campo. Outro item que eu queria parabenizar foi a torcida do América. A gente pega no pé, que às vezes o pessoal vai, mas a torcida comprou a ideia do jogo ontem, viu que o jogo era complicado, o juiz estava complicando, invertendo faltas, a torcida começou a pegar no pé do juiz e o juiz depois começou a tentar compensar, muito pelos gritos, a torcida incomodou, apoiou o time do início ao fim. Lógico que às vezes é um erro, a gente está nervoso, no campo xinga e tal, mas apoiou o time, aplaudiu o time no final do jogo, muito legal. Foi um jogo
Apesar de não ter a vitória, eu saí satisfeito do Independência pela disposição do time e principalmente porque a torcida comprou a ideia e viu que o jogo ia ser complicado e apoiou o time do início ao fim. Parabéns ao Coelhão, parabéns à torcida e vamos agora esperar o próximo jogo contra o Goiás. No domingo vai ser um videozinho para perspectivas e como escalar o time com tantos desfalques contra o Goiás. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.